Fala, agroprotagonistas! Quinta-feira é dia de Agro Compartilha. Aqui quem vos fala é Leonardo Castro, fundador do Geração de Valor no Agro e host aqui do AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. Aproveite para seguir o podcast aqui no Spotify e siga também a nossa página no Instagram, Geração de Valor no Agro. O Agro Compartilha é o momento aqui do AgroPro que recebemos convidados de peso para compartilhar experiências inspiradoras. Isso porque histórias inspiram outras histórias. Hoje, para conversarmos sobre o tema Potencializando o Relacionamento com o Cliente, tenho a grande honra de receber um profissional que tem uma ampla experiência sobre esse tema para compartilhar conosco e que está como diretor de Marketing Brasil na Syngenta. Seja muito bem-vindo ao AgroPro, André Posa. Oi, Leonardo, tudo bem? Mais uma vez, cara, muito obrigado pelo convite e também aproveitaria para saludar toda a nossa audiência do AgroPro, de todas as partes do Brasil. Vai ser um prazer imenso conversar contigo. Você falou que gosta de histórias, eu também adoro contar histórias, então acho que vai ser um belo bate-papo aí. Coisa boa. Juntando aqui um mineiro que gosta de história pra caramba, contar história, escutar, ouvir histórias. E, André, para a gente iniciar aqui, gostaria que você se apresentasse para os agroprotagonistas que nos ouvem. Legal, Leonardo. Bom, como você disse, meu nome é André Posa, sou casado, pai de 2 filhos, sou engenheiro agrônomo, também agricultor e trabalho assim diretamente, vamos falar, no agro, né, como profissional da indústria há 30 anos, dos quais 27 anos eu estou na Syngenta. 29, desculpa. Na Syngenta me possibilitou trabalhar em praticamente todas as regiões do país. Comecei no Paraná, trabalhei em São Paulo, morei em Cuiabá, morei em Minas Gerais, em Uberlândia. Tenho um filho mineiro aí que carrega um pouco desse sangue de contador de história. E também tive a oportunidade de trabalhar em 3 países diferentes, tanto na Suíça, em Basileia, quanto em Portugal, Lisboa, em Madrid, na Espanha, no qual fora do país eu fiquei quase 7 anos aí, exercendo também, trabalhando pela Syngenta. E tudo isso possibilitou aí conhecer muitos pensamentos diferentes, pessoas diferentes, problemas diferentes. E isso, acho que para mim foi um dos grandes presentes que Deus me deu, para mim realmente poder entender, porque é muito difícil entender na plenitude, mas ter bons insights do que é o relacionamento com pessoas. Eu acho que foi legal essa experiência de viver essa diversidade de povos aí. Maravilha, André. E quando você fala sobre diversidade de pensamento, cultural, né, eu também comungo dessa opinião. E eu acredito que a gente evolui quando a gente entende cada vez mais as pessoas, comportamentos, formas de pensar, né? E isso que enriquece, né? E dá um sentido para a vida. E então, para a gente iniciar aqui, dentro desse assunto, né, de relacionamento com o cliente, como que a gente potencializa. Quando eu estava estagiando, né, eu fiz estágio numa revenda lá no interior de Minas Gerais, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de um RTV da Syngenta, e foi lá que eu conheci o programa Otto, né, e aquilo ali me encantou muito. Eu falei, cara, é um negócio diferente, né? Eu, novo ainda ali, né, nem formado estava ainda, e eu já capturei ali que aquilo ali era um negócio diferente. E hoje, né, nesse ano, né, vocês estão celebrando aí 25 anos do programa Otto. Então eu gostaria que você trouxesse um pouco aí essa história desse programa longevo, né, que com certeza trouxe muitos marcos, muitos aprendizados aí ao longo dessa jornada. O que você pode falar para a gente sobre o programa Otto? Olha, obrigado mais uma vez pela pergunta, tá? Eu acho que primeiro é um motivo de muito orgulho poder falar desse assunto, porque ele está lá nos primórdios do início da minha carreira, e acho que foi uma das
um dos programas, uma das estratégias que fizeram que eu aprendesse muito com o profissional. Mas antes de falar especificamente do programa Otto, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para a audiência é que ele nasce em cima de uma proposta, de uma cultura ou de uma proposta estratégica que na época a Syngenta se propôs a querer fazer, que ela naquela ocasião queria ser uma empresa, se propor a ser uma empresa de intimidade do cliente, ter o cliente no foco. Eu sempre falo que muitas pessoas, muitas empresas falam isso, mas colocar isso na prática realmente não é simples, porque isso é uma questão mais do que eu não gosto de usar a palavra em inglês, statement, uma frase colocada na parede. Ela realmente faz parte da sua cultura. E naquela época, quando a Syngenta se propôs a essa estratégia, ela investiu em vários programas, entre eles estava o Otto. E na essência da simplicidade, o Otto tinha uma proposta muito simples. Eu chegava para o meu cliente e falava assim, olha, me dá permissão para mim poder conhecer você na plenitude, mas realmente conhecê-lo. E eu posso dar depois um exemplo disso, do que é. Para que eu possa desenvolver serviços e produtos para personalizar uma oferta para ti. É muito simples, não tem. O difícil é fazer isso funcionar na sua plenitude. Mas a essência é isso. A Syngenta começou como um piloto com alguns agricultores, e isso foi evoluindo. Hoje o programa tem uma representatividade bastante importante das nosso faturamento, mas mais do que isso. Nós, juntos com os nossos agricultores, conseguimos desenvolver ferramentas e serviços que impactaram de uma maneira bastante positiva na agricultura brasileira. Mas, para resumir, é isso. É você conhecer seu cliente na essência e poder atender e personalizar uma oferta para ele através desse conhecimento. Maravilha, André. E esse ponto que você trouxe para mim assim, é fundamental, a questão da cultura organizacional. Né? E tem uma frase que é bem usada, que fala que a estratégia sem cultura é comida no café da manhã. É algo desse sentido. A cultura como estratégia no café da manhã. É isso aí. E isso é muito verdade, porque se faltar essa essência que você trouxe, né? Ela não vai ser efetiva, não vai ser executada. Então, assim, para os agroprotagonistas que nos ouvem, né, se conectarem bastante com o que a gente está trazendo, a gente precisa ter o foco assim, nessa essência, entender a essência de tudo que a gente vai fazer, para que a gente faça com genuinidade, com vontade mesmo, né, aquela motivação que é intrínseca da gente, né? Se conectar com aqueles valores e tudo mais. Com certeza, Léo. Eu acho que essa frase, né, que a cultura como estratégia no café da manhã, ela é muito profunda. E eu acho que ela é um meio que quase que um paradoxo, uma coisa que uma depende da outra. Por quê? Deixa eu tentar me explicar. Sem dúvida alguma, você precisa ter uma cultura forte. Agora, essa cultura, o que as organizações geralmente cometem um erro é não ter clara a sua estratégia, porque não existe uma estratégia certa e errada. Existe a estratégia bem executada, uma estratégia bem planejada. Se você sabe muito bem o que você quer fazer, você começa desde a contratação, treinamento, até a execução, trabalhar em prol daquilo. Com o passar do tempo, isso te constrói uma cultura. Da mesma forma que uma cultura forte facilita você implementar uma estratégia mais ela ser implementada de uma maneira mais eficiente. Então, elas são muito intrínsecas, essas coisas elas não separam assim quem veio primeiro, como é que funciona. Obviamente que é uma opinião muito pessoal, mas a minha experiência dentro da Syngenta, que já foi uma empresa de capital inglês, capital suíço, hoje é capital chinês, já teve 6, 7 diretores de marketing, passaram, mas a essência não muda. Então quando você fala assim, a cultura está relacionada a quem está dirigindo, quais são as pessoas, não, a cultura está relacionada a essa química entre o ambiente que você vive e aquilo que você quer entregar. Agora, se você não tem isso muito claro, é muito difícil você formar uma cultura, ou você forma uma cultura que não é aquela que vai te ajudar
a você entregar aquilo que você está se propondo ao seu cliente. Por isso que é difícil, né? Por isso que mudanças culturais são difíceis, porque ela passa por escolhas, por você abrir mão de muitas coisas. Com certeza. E compartilhe com a gente aí um exemplo. O senhor falou que ia trazer um exemplo, traga um exemplo aí, que os exemplos são bem importantes aqui na nossa contação de história. Você fala em relação a conhecer o cliente, por exemplo? Isso, justamente. Tem uma história legal aí que até uma história que a gente viveu junto, eu vivi recentemente. Tem o João Branco, não sei se você já ouviu falar, ele é conhecido como João do Mac, foi diretor de marketing do McDonald's no Brasil. Ele faz uma palestra e dentro da palestra dele ele mostra uma foto. Nossos ouvintes aqui não vão ver a imagem, obviamente. Ele mostra uma foto de uma formiga. E aí ele pergunta assim, falou, quem sabe o que é isso, né? Todo mundo, quem conhece isso? Todo mundo responde, levanta a mão, obviamente, isso é uma formiga. Aí ele falou assim, legal, você conhece formiga? Todo mundo, obviamente, responde que sim. Só que ele começa a fazer várias outras perguntas a respeito de formiga. Quantas formigas vivem no formigueiro? Quantas espécies tem no Brasil? Qual cidade tem mais formiga? Qual é o tempo de vida de uma rainha? Quantos ovos elas botam? Etc. Aí você começa a perceber que você não entende nada de formiga. Então, quando a gente fala de cultura e clientes, entender, é você sair disso, do discurso, da fotografia de uma formiga e realmente ir lá entender como é que funciona um formigueiro. Acho que é a grande diferença que nós temos aí quando nós falamos de empresas que falam que tem um cliente em foco, ou diz que conhece de formiga, e aquelas que realmente vivem o formigueiro. Maravilha, belo ensinamento, e é muito isso, porque a gente vê que, por exemplo, eu estou atendendo um cliente, aí eu fico só atendendo pelo WhatsApp, né? Mais prático, mais rápido. Só que eu preciso conhecer e entender o cliente, eu preciso conhecer e entender o ambiente de produção dele para eu ter assertividade no posicionamento de soluções, químicos, semente, nutrição. Não tem como eu querer chegar com um programa pronto e falar que eu vou mudar a fazenda dele. Não existe. Com certeza. Isso. Como que eu quero mudar algo que eu não conheço, que eu não entendo? Né? Acho que esse é um dos pecados capitais que nós cometemos quando nós queremos ter uma relação longínqua, né? Porque uma questão é você ter uma relação transacional rápida e você pode fazer bons negócios com isso. Como eu disse, a estratégia não está errada, você optar por isso. Mas você quer ter uma relação longínqua e profunda, ela não é simples. A gente aprende todo dia, por exemplo. A Syngenta também é uma empresa que ela tem seu departamento de compras, tem seu departamento de vendas, ela tem seu departamento de marketing, etc, finanças. E a Syngenta, para muitas empresas, ela é um cliente. E quando eu me relaciono com meus fornecedores, eu observo muito isso. Eu aprendo muito com eles. E tem fornecedores na Syngentas que eles estão conosco desde antes da Syngenta ser a marca Syngenta. Elas vieram de outras, né, que formaram a Syngenta. E eu fico me perguntando, cara, o que esses caras fazem para serem meus clientes, sendo que eles não têm o melhor preço do mercado? O que eles fazem? Porque se eu aprendo com eles, eu posso depois fazer a mesma coisa com meus clientes. E de uma forma geral, eu vi que essas pessoas têm 3 grandes pilares. Primeiro, eles têm sim eles têm um produto, eles fazem que o produto deles funcione na essência. Não interessa se você é um fornecedor de, por exemplo, de vídeo e áudio. Tem vários aí, mas eles fazem que aquilo funcione de uma maneira que é impecável. Segundo, que eles têm uma equipe que a equipe inteira deles, e eu não posso citar nomes, obviamente, mas eu tenho 3, 4 fornecedores que vêm na minha cabeça agora, que a equipe inteira deles, trabalham numa sintonia, numa qualidade, num amor, numa dedicação que isso transcende
só a venda em si. Você percebe isso. Você vê que fala assim, cara, eu como cliente olhando para esse fornecedor, falo, cara, que coisa gostosa. E o terceiro, e é uma equipe preparada, que conhece bem, que sabe as coisas que eles fazem, sabe, é uma coisa muito, muito legal de ver. E esse fato que eu estou falando é real, tá? Essa história é real. Eu só não posso citar os nomes porque eu acho que não seria legal. E o terceiro é que eles conhecem a Syngenta, ou no caso o cliente dele, de uma maneira que não é relacionamento de tomar uma cerveja no bar, ou até para acontecer isso. Mas eles, por exemplo, sabem o que me deixa feliz, sabem quais são os meus problemas, sabem naquela situação como resolver coisas que vão além até mesmo do que eu contratei, ou que a Syngenta contratou aquele fornecedor para ser executado. Então, quando eu olho esses fornecedores relacionando comigo, eu falo, cara, como é que eu levo isso para os meus clientes também? Né? Como é que eu faço que o meu produto funcione na sua essência? Como é que eu tenho uma equipe que viva num nível de entrega e de amor àquilo que está fazendo, que vai além do salário da comissão? E como é que eu conheço esse cliente de uma maneira verdadeira? Então, por isso que você falou, essa relação ela é muito de cliente e organização. Se você quiser viver ela dessa forma, ela é muito trabalhosa. Ela não é de curto prazo. Ela tem muitos altos e baixos. Mas ela é muito gratificante quando você consegue chegar nesse nível de relação. É muito gostoso. É o que eu sempre falo, é você criar história com o seu cliente, né? Esse é o ponto mais... E conhecer ele, né, Leonardo? Conhecer ele, porque a gente fala muito, tudo que eu estou falando é nada novo, um monte de livro que você vai comprar vai falar sobre isso, várias pessoas vão colocar, isso não é novo. Mas conhecer, ele vai além de você saber o básico ali, CPF, de novo, é o caso da formigueira. Entrar no formigueiro, meu amigo, é outra conversa. Entrar no formigueiro você tem que ter muita consistência, senão você não chega lá. E esse assunto que a gente entrou já está conectado com as próximas dois pontos aqui que eu tinha anotado aqui para a gente conversar, porque a gente está vivendo aí no agro, né, um dinamismo, competitividade assim altíssima, né, e a luta para ser relevante para o cliente. Né? Tudo que a gente comentou aqui já responde essas duas perguntas, mas assim, pensar na importância de conhecer o mercado que você vai atuar, que você atua, né? É o que você trouxe lá no início, que não tem como a gente querer atender todo mundo, né? A gente tem que saber onde que a gente vai atuar, né? Pensar na segmentação, na priorização, né? Você que está no marketing aí, isso aí é tarefa corriqueira, né? Para fazer isso. Então, qual que é a importância da gente realmente conhecer o mercado que a gente atua ou vai atuar, né? E entender o cliente? Acho que essa pergunta é legal e a gente conversou um pouco sobre isso, mas ela também, você me permite aí talvez trabalhar outro conceito, né? Que está muito na moda agora e muitas pessoas falam aí nas rodas de conversas, que é a questão dos dados, né? De usar dados e tudo isso, conhecimento, etc, etc. E olha que, na minha visão, né? De novo, novamente, eu não sou um experto na área, mas o que a minha experiência me trouxe é o seguinte: muitas pessoas ou empresas, elas querem sair do dados para a ação. E você tem aí, de novo, inúmeros livros, consultorias, vendendo e tentando trabalhar, porque você fala, não, que você tem que gerar dados, e cara, e as empresas colocam dinheiro e fazem dados e já vão direto para a ação. E o que eu aprendi com esse meu tempo, que é impossível você sozinho dominar tudo isso. Você tem tanta informação, ela é tão dinâmica, os seus clientes, seu mercado, ele é tão dinâmico que você precisa se cercar. E aí vou conectar lá no início da nossa conversa, que foi essa experiência de viver em diferentes países e regiões,
com diversidade de pensamentos e diversidade de conhecimentos. Você tem que formar, como profissional, para se diferenciar no mercado, essa rede. Por quê? Porque senão você não consegue ter os insights desses dados. Você só vai conseguir realmente ter insights dos dados para transformar isso em algo que te diferencia se você conseguir viver experiências. E muitas vezes, para você viver essa experiência, você pode viver ela através de outras pessoas. Porque você não dá tempo de viver toda a experiência. O mundo está muito rápido. Você tem que falar aquele que conhece tudo, que conhece o mercado. Cara, isso eu não sei mais se é um grande diferencial. Não conhecer, já você está morto, né? Isso é... Mas conhecer, não sei se é o grande diferencial, porque todo mundo tem muita informação disponível. Agora, na minha visão, é a sua capacidade de se conectar. As pessoas que complementam o seu modo de pensar vão fazer que você utilize esses dados da melhor forma possível. Seja você um profissional de vendas, de marketing, de finanças ou uma organização. Então, tentando contribuir na sua pergunta, eu acho que a diferenciação no mercado passa um pouco por aí. São as pessoas que têm essa capacidade. Uma das, tá? Não é uma receita de bolo, mas acho que essa poderia ser uma maneira. Legal. Você contando aí me passou um filme aqui de uma experiência que eu tive, que essa questão dos dados, né? No caso eram dados agronômicos. Eu desenvolvi uma ferramenta, né, com os dados agronômicos e aquilo começou a dar muito resultado. Só que o que você trouxe aí, uma vírgula que você trouxe aí, é o que era a diferenciação que fazia aquela ferramenta funcionar. Porque a gente tentou expandir, né, multiplicar aquilo ali e não deu tão certo. E aí vem o ponto, porque eu conhecia os clientes, então eu utilizava os dados com a visão dele, com a visão do ambiente de produção dele, sabe? E aí funcionava muito. E eu tinha vivido aquelas safras que estavam ali dentro daqueles dados. Teve uma época que a gente precisando vender bastante semente de milho e a turma não acompanhava os trabalhos de campo, sabe? Tava com dificuldade de vender, aí vinha pedindo os dados e tal. Eu falo, galera, semente de milho, né? Você precisa construir o seu storytelling. Você precisa construir o seu storytelling, porque você querer vender só no gogó ali vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso. Vai ser uma negociação mais... aquela negociação mais pesada, né? E alguns se conectaram com isso, né? Era o que eu tinha de ação naquele momento, sabe? Para que eles se conectassem com o trabalho de médio e longo prazo de desenvolvimento de mercado, sabe? Então, assim, para a gente sair daquelas vendas que sofre a venda, sabe? Só Sim. Aquela coisa que cai no colo, né? Assim, no palavreado agronomês aqui. Sim. Né? Então, assim, essa questão de criar a sua história, de conectar tudo, eu acho que está nessa essência também que você Eu acho que sim, eu creio que sim. Acho que é todo um conjunto, né? Nós muitas vezes buscamos uma resposta binária e buscamos simplificar temas aí que eles são muito mais profundos. E ao mesmo tempo, a gente talvez quer complicar coisas que, na verdade, são simples na sua essência. O que eu quero dizer com isso não existe uma fórmula mágica para você ter ou obter sucesso. Eu acho que é uma consequência, uma sequência de diferentes fatores. Conhecer seu mercado, ter boas informações, ter uma boa rede de network. Sabe, acho que tudo isso que nós viemos falando aqui, um pouco de cada coisa dessas coisas vão fazer funcionar. E, sem dúvida alguma, é você, ao longo do tempo, ter essa frequência e consistência, porque senão isso tudo também vai fora. Muito bom, com certeza.
E um outro assunto aqui que eu gostaria de aproveitar aqui a sua experiência, né, conectada com essa temática de extrema relevância, como que a intencionalidade e a comunicação eficaz pode impulsionar a conexão com o cliente? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que a intencionalidade, acho que não tem jeito, né? É aquela coisa do indivíduo querer, né? Se você for entrevistar a maioria dos desportistas que tiveram, né, estão de sucesso no sentido que são os mais competitivos, aí que estão na frente, medalhistas olímpicos ou campeões mundiais, etc. Se for conversar com grandes empresários, se você for conversar com pessoas que dedicaram a sua vida para ajudar as outras pessoas através de assistência social, independente da área. Quando você for pegar essas pessoas que se diferenciaram, existe uma coisa em comum entre todas elas, que é o crer em si, que é acreditar que você, como indivíduo, é capaz de fazer muito mais do que você está fazendo. Então, a intencionalidade, para mim, é a essência de qualquer coisa. Se você não crê em si mesmo, não vai para frente. Todos nós temos condições físicas e mentais, independente da sua situação, para fazer a diferença. Então, acho que essa questão de intencionalidade, para mim, é a parte mais importante. Com relação à comunicação, aquilo que nós falamos hoje, o mundo cada vez passando um cara vendendo, não sei se saiu aqui o áudio para vocês, o nosso audiente está... Vamos esperar passar aí. Estou em São Paulo, mas está parecendo uma Kombi vendendo legumes aqui. Mas, retomando. Com relação à comunicação, nós vivemos um mundo, de novo, que todos nós somos impactados todo momento por diferentes maneiras de comunicação, né? Eu não sei você, mas eu pego o LinkedIn para dar um exemplo. Cara, todo dia eu abro o LinkedIn e tem 4, 5, 6 pessoas me chamando que tem uma proposta maravilhosa para resolver meu problema da minha empresa. E eu falei, cara, mas nem sei como sabe? Então, comunicação é uma enxovalhada. Cara, se você como indivíduo precisa investir nisso, você precisa, para se diferenciar do seu mercado, ser uma pessoa que seja capaz de comunicar de uma maneira sucinta, clara, com transparência, com conhecimento. Então, crer em si e ter uma boa comunicação são elementos realmente importantes para que você possa desenvolver uma boa estratégia de clientes. Com certeza. E dentro da comunicação, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Dentro da comunicação, pensando no relacionamento com o cliente, tem um assunto que assim eu falo bastante aqui, que é a questão da escuta ativa, né? De ouvir o cliente, né? E você aí no marketing, né? Nós temos o Voice of Customer, né? A voz do cliente. Então, assim, dentro dessa conexão com o cliente, a importância de ouvi-lo. E muitas vezes o cliente ele não fala através da sua voz. Ele fala através de algumas ações, alguns comportamentos. E essa escuta ela ainda é mais difícil. Você está muito atento a esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances. Ele também fala, né? Mas o cliente, dele falasse muitas vezes, nós como clientes, muitas vezes nosso comportamento diz muito mais do que aquilo que nós estamos verbalizando para os nossos fornecedores, sejam na nossa vida pessoal ou profissional. Então você tem toda a razão, não poderia concordar mais com você. Essa capacidade de você realmente estar atento, ouvir, escutar, ter tempo, paciência. Aí vai conectar com o nosso início da nossa fala, né? Você construir essa relação de entender seu cliente a longo prazo se você consegue, você já está chegando na essência. Com certeza. E assim, vamos pensar que a turma que atende uma carteira de clientes, né? Que é a grande maioria que nos ouve aqui.
a gente tem que estar muito atento, porque esses sinais, né, que são comportamentos não verbais, eles são bem sutis, bem finos mesmo. E a gente tem que estar atento, porque às vezes ele não está satisfeito com alguma etapa ali da sua jornada com ele, ele não te comunica, ele simplesmente vai se afastando. E se você não tem uma rotina, né, uma rotina de atendimento, de estar próximo, você perde esse cliente por pouco deslize ali que a gente pode cometer, por falta de estar próximo. Então, assim, estar próximo é muito importante. E você precisa evitar muito uma coisa que o sucesso, e eu digo sucesso aí nesse caso certamente é muito relativo, mas no caso do sucesso de um vendedor que está atendendo um cliente, de você estar por anos executando boas vendas, é que você começa a, de uma certa forma, ficar presunçoso, achar que aquilo que você é o cara, assim, entendeu? E você vai além, passa um pouquinho da linha, o seu ego vai além daquilo que seria o adequado para você ter uma autoestima forte. E se você não tomar cuidado com isso, você se perde. Um exemplo, uma figurativa que eu posso dar para os ouvintes, se conseguirem imaginarem, imagine duas esferas metálicas, né? Que você coloca elas para correr uma do ladinho da outra, bem próximas, mas que não se tocam. Essas esferas elas vão longe, assim, se de alguma forma essas esferas elas chegam a se tocar, fisicamente falando, elas começam a se distanciar. Esse atrito que deu, por menor que ele seja, com o tempo elas vão se distanciando, até que quando você perceber essas duas esferas metálicas estão correndo em caminhos opostos. Assim, a nossa relação com o cliente não é os grandes problemas que vão te fazer perder um cliente, muitas vezes. Obviamente, você não entregar um produto, você ter o produto não funcionar, obviamente isso é ruim. Mas muitas vezes um pequeno atrito que você não percebeu e com o longo do tempo te distanciando, fazendo seus caminhos ficarem opostos e à tarde demais você querer recuperar. Aí você vai falar que foi por preço, o preço que você perdeu esse cliente. E pode ser que não, pode ser que lá atrás alguma coisa aconteceu. Por isso você tem que estar sempre atento, sempre ativo, sempre preocupado, porque senão é normal isso acontecer também. Muito bom. E tudo isso vai levar à longevidade, né, no relacionamento com esse cliente. Então, aproveitando o case de sucesso, né, do programa Otto, de longevidade, né, me traz aqui uma pergunta que está bem conectada com isso que a gente está falando aqui, compartilhando com os agroprotagonistas. Como que a consistência nas entregas aos clientes impacta no relacionamento com eles? Vamos lá. Excelente pergunta, e vamos tentar fazer uma conexão com o início da fala, que nós estamos falando da sua opção estratégica, né? Quando você faz uma opção da estratégia que você vai ter, acho que eu usei essa palavra consistência lá atrás também. Eu falei que isso não é simples, porque é como se fosse um casamento. Durante esse período, cara, vão acontecer coisas difíceis. Você vai ter alguma crise no seu país, na sua região, na sua organização. Vão trocar chefes. Vão ter anos que a empresa vai entregar menos. Vão ter problemas que as margens vão cair. Vão existir momentos que você vai passar por alguma dificuldade. Não sei qual, mas vai acontecer. Aí vem a consistência. Porque é aí que você vai colocar em prova a sua essência da sua estratégia. E você e nós como clientes percebemos isso. Porque é muito fácil você falar que aquele cliente ou aquele segmento de cliente X é mais importante para você quando aquele cliente está bem. Quando aquele mercado está bem. É muito fácil. Todo mundo fala. O difícil é quando aquele cliente, aquele mercado está em dificuldade e você continua lá exercendo a sua estratégia. Então, essa é uma primeiro elemento da consistência. É você saber que existe algo mais a longo prazo do que a de curto prazo. O segundo ponto da consistência é que dentro de uma organização existem vários departamentos.
E cada departamento pode, não deveria, mas pode acontecer de ter um objetivo. E esse objetivo muitas vezes tem algum conflito ou tem algum ponto de divergência em algum momento. Agora, se você não colocar todo mundo claro que, independente de tudo, a consistência da estratégia ela está acima dos objetivos individuais, esse é um outro elemento da consistência que ele é muito importante. E o terceiro é do indivíduo. Então, primeiro é o mercado, você saber que isso vai acontecer. Segundo é da sua organização e terceiro é do indivíduo. Você como profissional precisa ser consistentemente, você precisa estar evoluindo. Você precisa estar segurando as suas entregas. Não é que você não pode falar, todos nós falhamos, todos nós erramos. Não é disso que eu estou falando. É aprender com os erros faz parte, mas é a consistência da sua forma de fazê-lo. Que as pessoas percebem que você realmente é um cara consciente. Agora, erra. Todo mundo erra. Você vai errar, vai aprender com o erro, vai fazer melhor da outra vez e o cliente vai reconhecer que você evoluiu. Eu acho que esses 3 pilares da consistência para mim são, se eu pudesse deixar isso para a nossa audiência como uma mensagem. Maravilha, muito bom. E com certeza, assim, esse bate-papo aqui tá trazendo provocações, reflexões bastante importantes. E agora você deixou aí alguns pontos de mensagem, né? Agora eu gostaria de trazer aqui esse momento, para mim é muito importante. Se você tivesse a oportunidade de dar um conselho para quem está nos ouvindo, qual conselho você deixaria? Eu acho que talvez essa de todas as perguntas aí do nosso bate-papo, talvez essa é sem dúvida algumas, a mais difícil de responder, porque novamente vai depender de cada indivíduo. Mas talvez, mais do que o conselho, talvez eu vou compartilhar aquilo da forma que eu acredito, que eu pauto um pouco, não é 100%, mas o que eu pauto um pouco a minha vida profissional. Eu tenho um tripé aí que eu sempre tenho isso como na minha frente, assim. Primeiro que meus valores são inegociáveis e acho que isso é muito forte e é interessante como você vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, isso vai ganhando uma importância, uma clareza cada vez mais forte. No início, muitas vezes, eu não estou falando só valores assim éticos, né, que obviamente isso está sem nenhum tipo de julgamento. Estou falando de valores mais pessoais realmente, outros que cada um tem, família, religião, etc., enfim, qualquer um que seja. Então isso você vai amadurecendo, então isso é importante. Não negocie seus valores, independente de qualquer coisa, não negocie eles. Isso não tem preço. O segundo eu já falei um pouco disso, creia em si. Se a gente deve discutir isso um pouco mais detalhes, de onde eu comecei, e não sou eu, tem um monte de agricultores, um monte de pessoas nesse país, de onde eu comecei, você pode falar assim, cara, não era para eu estar aqui, a lógica não me traria aqui, se você não crê que você é capaz de fazê-lo. Então você precisa crer em você precisa estar se desenvolvendo, você precisa estar se estudando, você precisa estar sempre aberto a experimentar o novo. Eu acho que isso para mim é uma outra coisa que eu sempre considerei importante. E o terceiro, e que eu realmente vivo isso com muita, muita intensidade, é que você não faz as coisas apesar das pessoas, você faz as coisas através das pessoas. Então, tudo que aconteceu na minha vida, tudo, eu sempre tenho uma pessoa, ou mais de uma, que eu reconheço que ela foi fundamental para aquilo ter acontecido. Desde o meu nascimento, que são meus pais, obviamente, até a entrada na minha empresa, eu sei, se você perguntar assim, quem que você... E não são sempre a mesma pessoa. Tudo o que aconteceu de bom na minha vida, eu sei que tem alguma pessoa do meu lado que foi corresponsável por aquilo. Então eu valorizo muito que você consegue fazer as coisas através das pessoas. Então eu não sei se é um conselho, porque acho que é difícil você falar
para cada um, acho que cada um tem um momento. Mas para mim essas três coisas sempre são muito importantes. Eu não negocio meus valores, eu acredito muito que eu sou capaz de fazer as coisas e eu não consigo fazer nada se não tiver pessoas boas do meu lado me ajudando e suportando. Maravilha, belíssimas palavras. E André, grato pela sua disposição, disponibilidade em estar aqui com a gente. Eu quem agradeço. Obrigado. Com certeza Deus vai retribuir muito esse tempo que você dedicou aqui pra gente. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço demais o convite. E para falar das pessoas, por exemplo, eu estou aqui porque eu sei que uma pessoa me sugeriu para você. Esse é o ponto. Renato Serafim, o nosso Renato grande Serafim. amigo. Esse é um ponto, é isso que eu falo. As coisas não acontecem, é uma mistura. Esse é um exemplo do que eu acabei de dar agora para você. Com certeza. Desde o mais simples ao mais complexo. Sempre vai ter alguém que fez parte de uma coisa importante da sua vida, como, por exemplo, hoje você e o Renato. Então, eu que agradeço. Eu que agradeço muito aí o convite. Espero que o pessoal, a audiência da AgroPro tenha gostado e a gente aberto para qualquer outra oportunidade. Maravilha. E vamos agradecer o Renato Serafim, o nosso grande amigo aqui, que fez essa conexão. Ponte, essa conexão. Maravilha, André. E agroprotagonistas, passe esse conteúdo adiante, seja parte ativa do movimento da geração de valor no agro, compartilhando esse episódio com a primeira pessoa que você pensou. Faz o seguinte, clica aqui, pega o link e envia pelo WhatsApp e fala assim, escuta este conteúdo do AgroPro que me lembrei de você quando ouvi. Bora!